nas mãos, perto dos olhos, dentro do coração, a palavra de Deus. Queremos juntos partilhar neste dia de hoje. Aí, pega lá, carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos do versículo 1 até o versículo 10. Vamos lá partilhando a mensagem da palavra de Deus para nós neste dia de hoje, que diz assim: Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Imaginemos que à nossa reunião entram duas pessoas, uma com um anel de ouro no dedo e bem vestida, a outra pobre, com a roupa surrada. Se ao que está bem vestido dais atenção, dizendo: vem, senta-se aqui à vontade, mas ao pobre dizeis: fica aí de pé, ou senta-te aqui no chão aos meus pés, não fazeis discriminação entre vós? Não julgais com critérios que não convém? Escutai, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem os ricos na fé e herdeiros do vosso reino, prometido aos que o amam? Vós, porém, desprezastes o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre vós? Portanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis o pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado contra a própria lei, ou contra toda a lei. Gente, eu vou parar por aqui, para a gente poder refletir um pouquinho. Fui até o versículo 10, do 1 ao 10. Olha só, eu falei para vocês, falei que São Tiago era pauleira. É puxão de orelha atrás de puxão de orelha. E veja só, ó o puxão de orelha hoje, para não que a fé em Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Ah, não, mas aqui o fulano tá bem vestido, o fulano é dono não sei do quê. Ah, o fulano tem não sei qual cargo, então ele nós tratamos bem. Ah, o outro coitado tá lá, não, esse é um pobre coitado, tá mal vestido. Esse que fica em qualquer canto, de qualquer jeito. São Tiago nos dá um puxão de orelhas. Ele chega até a descrever, né? Chega um com anel de ouro, uma pessoa bem vestida, e do outro lado chega um pobre com uma veste surrada. Os dois devem ser tratados da mesma maneira. Claro que é difícil, gente, é o evangelho. Aí a gente acha mil e uma desculpa. Ah, mas é que o pobre ele tá cheirando mal. Ah, mas é que o pobre ele assusta. Mas que o pobre ele tá bêbado. Ah, que o pobre ele é viciado. A gente vamos enchendo de questões, né? Não, mas aqui esse é o fulano que nos ajuda aqui na igreja. Ah, esse é o fulano que faz uma doação tal. Ah, este é o fulano ciclano, beltrano. A gente fica achando desculpas e vamos deixando de lado o pobre, o maltrapilho, o mal vestido. E aqui São Tiago ainda traz uma coisa muito interessante para nós. Ele diz assim: se fazemos acepção de pessoas, cometemos pecado e a lei vai nos acusar como transgressores. É engraçado que quando nós falamos de pecado, e a gente vê muito isso nas confissões, parece que pecado é só contra a sexualidade, né? O resto não é pecado. Excluir as pessoas não é pecado. Humilhar as pessoas não é pecado. Não partilhar não é pecado. Ser omisso não é pecado. Agora, Deus me livre do pecado contra a sexualidade. A pessoa morre do coração, né? Mas esquecemos. Gente, não estou falando que aquilo ali pode. Estou dizendo que às vezes nós somos muito pudorosos nesta questão da sexualidade e as outras questões passam com a porta aberta, né? Porteira aberta.
Nos preocupamos muitas vezes com a formiguinha que está tentando entrar e nos esquecemos que por trás está passando um elefante. Então viver cristão é viver essa integridade, esta integração na nossa fé. Quantas vezes você já pediu perdão, já confessou, por não ser uma pessoa que partilha, por não ser uma pessoa que ajuda os mais pobres, por não ser uma pessoa que tem iniciativas sociais? Uma coisa é dizer, não, mas quando me pedem, eu sempre dou. Tá, isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Se a gente não fizer nem isso quando pedirem, nos derem, nós darmos, por favor, né? Mas iniciativas mesmo, né? Iniciativas. Precisa de conversão. Isso é conversão. Mudança de mentalidade. É olhar para o outro com o olhar de Jesus. Caríssimos irmãos, amemo-nos uns aos outros. Busquemos a Deus intensamente. Principalmente no mais pobre, mais excluído.